Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta terça-feira, 9 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de domingo. E na lista estava o Beck Red Bull Leipzig contra o Stuttgart e não bateu. A equipe do Leipzig até abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo, mas aos 31 sofreu um empate e a partida terminou 1-1. Também estava na lista o Beck Fluminense contra o Cuiabá e bateu. O Fluminense venceu o jogo por 1-0, um gol aos 2 minutos do primeiro tempo. Também estava o over mais de 2 gols nesse jogo e acabou não batendo. E para fechar a lista deste domingo estava o Beck Manchester United contra o Brighton e não bateu. O Manchester United foi derrotado em casa. Aos 30 minutos a equipe do Brighton abriu o placar e aos 39 fez 2-0 e aos 68 com um gol contra o Manchester United diminuiu e a partida terminou 2-1 para a equipe do Brighton. Então a lista de domingo ficou aí com um acerto e 3 erros, uma lista bem ruim. Quem fez as 4 entradas ficou aí com um pouco mais de 2,5 unidades de head. Vamos agora para os jogos desta terça-feira. E vamos começar com a Libertadores da América, Flamengo contra o Corinthians. E vamos dar uma olhada na race das equipes. O Flamengo nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Os últimos jogos do Corinthians tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Corinthians precisa vencer essa partida por pelo menos 2 gols de diferença. Eu acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo para gols. Deixa eu dar uma olhada aqui nas odds. O Beck Flamengo com uma odd de 1,40, o Corinthians com uma odd de 7,50. No mercado de gols, o over 2,5 está aí com uma odd de 2,10. Eu vou colocar na lista o over mais de 2,5. Sul-Americana eu vou deixar fora, o Atlético Goianiense venceu o jogo de ida por 1-0. O Independente Del Valle venceu também o Deportivo Táchira por 1-0 no jogo de ida. Deve vencer de novo essa partida. Campeonato Brasileiro da Série B, eu vou escolher apenas alguns jogos aqui, eu não vou falar sobre todos eles. Grêmio e Operário, eu vou ficar fora, o Grêmio está com uma odd de 1,22. Ituano contra o Sport, eu também vou deixar fora da lista. Aqui eu acredito que é um jogo mais para o ao vivo, para a leitura. CSA contra o Brusque, vai ser um jogo bem complicado, o CSA está muito mal no campeonato. Ponte Preta contra o Vasco da Gama, eu também vou deixar fora da lista. O Vasco vinha bem no campeonato, mas de repente caiu de rendimento. A Ponte Preta não vem bem no campeonato, vem reagindo aos poucos, mas isso aqui é um jogo mais para o ao vivo. Londrina contra o Cruzeiro, vamos dar uma olhada aqui na race das duas equipes. A equipe do Londrina nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. E a equipe do Cruzeiro nos últimos 5 jogos venceu 3 e também empatou 2. Uma race bem semelhante nos últimos 5 jogos. O Londrina tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos. E a equipe do Cruzeiro tem também 2 derrotas nos últimos 10 jogos. A equipe do Cruzeiro vem fazendo um bom campeonato, mas nos últimos 5 jogos vem alternando entre vitória e empate. Vitória, empate, vitória, empate e vitória. E a equipe do Londrina venceu 2 seguidos, empatou e depois venceu. Vamos dar uma olhada aqui no Londrina jogando em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe do Cruzeiro fora de casa nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. Mas essa derrota aqui foi pela Copa do Brasil, então não conta. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 10 jogos do Cruzeiro como visitante. Pelo Campeonato Brasileiro são 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação do Londrina jogando em casa. O Londrina ocupa a 8ª colocação. Em 11 jogos venceu 5, empatou 5 e perdeu apenas 1. E a equipe do Cruzeiro fora de casa ocupa a 2ª colocação. Em 11 jogos venceu 4, empatou 4 e perdeu 3. Aqui vai ser um jogo bem arriscado, mas deixa eu olhar aqui se tem odd para colocar o Londrina em lei. O Londrina está aí com uma odd de 2,90. Eu vou colocar o Londrina em lei. Sampaio Corrêa contra o Bahia, eu vou deixar fora da lista. Aqui vai ser um jogo bem complicado. A equipe do Sampaio faz uma boa campanha como mandante,
mas a equipe do Bahia, jogando fora de casa, também costuma dificultar a vida dos adversários. Tombense contra o Vila Nova. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Tombense nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Tombense tem 4 empates, 4 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Vila Nova vem reagindo aí no campeonato. Nos últimos 4 jogos, venceu 1 e empatou 3. Nos últimos 10 jogos, são 6 empates, 1 vitória e 3 derrotas. A classificação, jogando em casa, a equipe do Tombense ocupa a 6ª colocação. Em 11 jogos, venceu 6 e empatou 5. Ainda não perdeu jogando como mandante. Jogando fora de casa, a equipe do Vila Nova ocupa a 19ª colocação. Em 10 jogos, são 5 empates e 5 derrotas. É uma equipe aí que ainda não venceu como visitante. Vamos ver se tem odd para um lei Vila Nova aqui também. O Vila Nova está aí com uma odd de 3,20. Eu vou colocar em lei o Vila Nova. É uma odd um pouco alta, já acima do que eu gosto de colocar. Bem acima de 3. Mas a equipe do Tombense faz uma boa campanha como mandante. Eu acredito que vai conseguir aí pelo menos um empate nessa partida. E nesta terça-feira tem também Liga dos Campeões, fase qualificatória. É a penúltima fase antes da fase de grupos. O Bodoglin goleou o jogo de ida na semana passada por 5-0. O Benfica também goleou. E tem 2 jogos aqui que eu acho bem interessante. O jogo do PSV contra o Mônaco. O primeiro jogo foi 1-1. Mas eu vou deixar fora da lista, que eu acredito que é um jogo mais para leitura. Pode ser interessante aí para buscar alguma coisa no mercado de gols nesse jogo. E o Rangers da Escócia contra o Royal Union da Bélgica. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Rangers nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas e 3 vitórias. Venceu no final de semana. E a equipe do Royal Union nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Vamos dar uma olhada nas odds aqui. Eu acredito que é um jogo para Back Rangers. Perdeu o jogo de ida por 2-0. Pode ser interessante aqui também para o mercado de gols. O Back Rangers com uma odd de 1,62, mas ela já teve aí a 1,75. Na Bet365 está 1,70. Vamos colocar na lista o Back Rangers com uma odd de 1,70. E aqui não é pelo fato da odd estar 1,70 na Bet365, já teve aí a 1,85. É porque dificilmente a odd na Betfair é mais baixa que na Bet365. Até na hora do jogo essa odd vai voltar a subir ou então vai cair ali na Bet365. Deixa eu dar uma olhada aqui também na odd de gols desse jogo. O over 2,5 está aí com uma odd de 2 cravado. Eu vou colocar esse over 2,5 na lista também. A equipe do Rangers precisa fazer pelo menos 2 gols para tentar reverter o resultado do jogo de ida. Liga Europa tem uma partida, mas eu vou ficar fora. A equipe do Shamrock Rovers venceu o jogo de ida. Então a lista de terça-feira ficou aí com Back Rangers, Lei Londrina, Lei Vila Nova, over 2,5 Flamengo contra o Corinthians e over 2,5 Rangers contra o Royal Union. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.